Veja, nossa passagem, lemos o texto. Visto como o próprio Davi afirma no livro dos Salmos. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Foi Davi quem disse isso nos Salmos. Ele está se referindo aqui ao Salmo de número 110. E entenda isso, aquela comunidade judaica entendia e sabia que o Salmo 110 era um salmo messiânico. Eles não tinham dúvida que o salmo tratava do Messias, do Cristo que haveria de vir. Então o Senhor, depois de questionar de quem ele é filho, ele cita o Salmo 110, que eles sabiam muito bem tratar-se do Messias, para fazer um argumento com eles, trazendo uma nova lição. Olhando para esse texto, somente como ele está aqui, veja, anterior, por favor. Olhando o slide anterior, menos um ainda. Veja, disso como o próprio Davi afirma no livro dos Salmos, disse o Senhor ao meu Senhor. O texto pode ter algumas nuvens para nós em função de tradução, quando disse o Senhor ao meu Senhor. Eu quero chamar a sua atenção para que o texto citado por Jesus tem 3 pessoas aqui. O Davi, o Senhor e o Senhor. Na língua hebraica, vou dar uma treinada em vocês em hebraico aqui hoje. Na língua hebraica, como está escrito aqui em cima, a primeira palavra ali é Davi. A que está com aquele fundo, não vou usar dizer que cor que é essa aqui, mas vamos lá. Cor de papel de embrulho de antigamente. Os mais velhos entenderam aqui. Aquilo ali é o nome Davi em hebraico, está precedido de uma preposição que está dizendo, isso aqui é de Davi Mismor, Le David Mismor, que significa Salmo de Davi, que vai ser mencionado pelo Senhor no versículo 42 de Lucas, quando ele diz, Davi afirma no livro dos Salmos. Ninguém tinha dúvida naquele tempo que esse salmo era um salmo escrito por Davi. Mas o que o Davi fala, disse o Senhor ao meu Senhor, aqui eu quero mostrar para vocês, que embora a gente encontre 2 vezes a palavra Senhor aqui, são palavras diferentes. Você pode perceber no texto hebraico em cima, essas 2 palavras, em azul e em verde, independentemente de você conhecer hebraico, você pode perceber que as palavras são totalmente diferentes, não tem letra compartilhada entre um e outro. São 2 palavras diferentes. Quando ele está dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, são 2 palavras distintas. Como é que eu posso tornar isso claro para vocês? Em primeiro lugar, a primeira palavra traduzida por Senhor não é a palavra Senhor. É a palavra que normalmente é pronunciada por quem não é um judeu, ou quem não é do ambiente acadêmico, pode chamar de Jeová, Javé, Yavé, Yahuwah. 2 vezes no culto hoje nós usamos essa palavra. Numa das canções cantamos, mencionamos Jeová. E na outra canção nós cantamos Aleluia, Aleluia. É a terceira pessoa do masculino singular, plural do hebraico. Louvem. Yah é Yahuwah contraído. Só um pedacinho da palavra. Louvem Yahvé. É dessa maneira que Deus apresenta-se a Moisés em Êxodo capítulo 3 e diz que Yahuwah, eu sou, é o que significa a palavra, te enviou. Mas os judeus desenvolveram tal respeito por essa palavra que eles não pronunciavam essa palavra. Então quando chegava na palavra Yahuwah, eles diziam o nome Hashem. Ou eles transformavam, em vez de mencionar o Hashem com alguma outra sinalização, eles diziam Adon, Senhor. E o ambiente acadêmico evangélico acompanhou isso e faz com que essa palavra, hoje em dia,
Não tenha mais a tradução ou a transliteração simples, Jeová, Yahvé, Yahweh. É comum colocar Senhor, dependendo da Bíblia que você tem. Se a sua Bíblia, você pode conferir aí, tiver escrito Jeová, é porque você está velho. Porque não usam mais isso. É possível que na sua tradução, todas as letras do Senhor, quando traduz Yahweh, estejam em letras maiúsculas. Mas é possível que seja só Senhor. Disse o Senhor. Ele está se referindo àquele Deus que se apresentou a Moisés. Então, veja, Moisés está dizendo, Davi está dizendo, que o Senhor, Yahweh, falou ao meu Senhor. Eles sabiam que o meu Senhor era o Messias. Mas como é que Davi vai chamar o seu descendente de Senhor? Nos nossos dias isso já é estranho. Se seu pai chama você de Senhor, ele está sendo irônico. Mas no Oriente Médio Antigo, jamais um pai chamaria um filho de Senhor. Por que é que Davi fez isso? Em Marcos capítulo 12, versículo 36, falando dessa passagem, ali lemos, o próprio Davi, falando por meio do Espírito Santo, disse, o Senhor disse ao meu Senhor, sente-se no meu lugar de honra. Veja, o próprio Davi falando por meio do Espírito Santo. Foi Davi quem falou essa frase. E ele falou inspirado por Deus. Aquilo que ele colocou naquele salmo, disse o Senhor ao meu Senhor, ele falou inspirado por Deus. De que Deus está chamando o meu Senhor, o descendente de Davi, para estar numa posição tal de soberania sobre todos. E para chegar nisso tem um processo. E esse Senhor é chamado por Davi como Senhor. Nessas declarações nós percebemos o seguinte, o Senhor Jesus reconhece que a autoria do Salmo é sim de Davi. Ele está legitimando aqui, foi Davi quem falou isso, além de estar escrito no próprio Salmo. Lembre-se, no mundo judaico, o que você tem no sobretítulo do Salmo, antes do versículo 1, que parece alguma coisa que foi dada para a gente, somente para a gente saber. Não, aquilo ali, dentro da língua hebraica, está dentro do Salmo. Faz parte do primeiro versículo. Por isso que quando a gente olhou a frase ali, o Salmo começava, Le Davi Mitzmor, já faz parte do texto. Era a autoria de Davi reconhecida pelo Senhor Jesus Cristo. O Salmo também está dizendo que alguém vai ser colocado nessa posição de soberania sobre as nações, condição dada por Deus.